Saudações a todas e a todos. Estamos com Jesus no repouso sabático, o grande repouso. Ele está adormecido no túmulo. Jesus crucificado, foi retirado da cruz, seu corpo colocado dentro do túmulo. Entramos no capítulo 20 do Evangelho de São João. E aí está escrito que no primeiro dia da semana, esta afirmação vai ser importante para os cristãos daí para frente, marcar que se trata do primeiro dia da semana. Porque não porque é o primeiro dia da semana, mas porque nesse primeiro dia da semana alguma coisa acontece. Na criação, o primeiro dia da semana, depois que a criação foi feita, houve o primeiro dia, houve o segundo, houve o terceiro, ainda não estava a semana toda completa. Depois que a semana se completou com o sábado, e ela começa novamente no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana é que Deus vê a obra da criação realizada, completa. Por isso ele é um dia especial, é o dia 1, está escrito na Bíblia. Neste primeiro dia da semana, que seria o 8º, contando os 7, o 8º da nova criação, onde tudo está realizado, neste primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro. Padre Antônio Vieira comenta dizendo assim: Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, porque o amor madruga. O amor madruga. Impelida pelo amor que ela tinha pelo seu mestre. Vai logo cedo. Mas o amado ama ainda mais. E madrugou antes de Maria Madalena. Quando ela chega, ele não está. Já tinha saído. E vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Então, primeiro dia da semana, Maria Madalena vai, singular, uma pessoa, Evangelho de João, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Anteriormente não se tinha falado de pedra, então há uma pedra que fecha a entrada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro, destaque da pessoa de Simão. Não se pode ler o Evangelho sem perceber o destaque que Simão tem na comunidade cristã. Vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Por que não diz logo o nome desse discípulo? Porque talvez seja ele o escritor de tudo isso. Ou para que você coloque o seu nome lá. Você é o discípulo a quem Jesus ama. De qualquer forma, há um discípulo amado por Jesus. E diz a eles: retiraram o Senhor do sepulcro. Então, Maria Madalena chega, a pedra está removida, ela vê que o sepulcro está vazio. Corre para Pedro. Não para outro, para Pedro. E o discípulo amado. Retiraram o Senhor do sepulcro. A lógica humana, ela não está pensando em ressurreição. Se o corpo não está lá, é porque alguém tirou. Isso é o normal, é o lógico. E não sabemos onde o colocaram. Bem, imediatamente os comentaristas param aqui e dizem: por que Maria Madalena usa o plural? Não sabemos. É ela que está falando. Bem, pode-se usar o plural. A gente não sabe, não estamos sabendo. Quer dizer, eu estou representando um grupo. Ou esta frase é uma frase de uma narrativa na qual não está Maria Madalena sozinha, e sim acompanhada de outras mulheres. Os sinóticos falam das santas mulheres que foram juntas até o sepulcro, e Maria Madalena estava com elas.
Então, esse versículo, versículo 2, provavelmente é um versículo de ligação que une dois episódios. Maria Madalena que vai ao sepulcro com as santas mulheres e Pedro e o discípulo amado que vão ao sepulcro também. Aqui as duas histórias são unidas, porque imediatamente nós temos o relato da chegada de Pedro com o discípulo no sepulcro onde o corpo de Jesus não estava. Em seguida, o apóstolo São João faz o relato da aparição de Jesus a Maria Madalena. Então, são duas histórias. A história de Maria Madalena que se encontra com Jesus e vê Jesus, e a história de Pedro e o discípulo que vão ao túmulo. Então, primeira visita, Pedro e o discípulo. Ligando as duas histórias está este versículo. Maria Madalena vê que o corpo não está no túmulo, corre para falar com Pedro e o discípulo amado. E diz no plural, não sabemos onde o colocaram. Então, é um versículo de ligação de duas histórias. A primeira história, então, aparece, Pedro saiu, vejam que os primeiros a entrar no túmulo, os primeiros a ter a ciência clara de que o túmulo está vazio, que Jesus ressuscitou, Pedro e o discípulo amado. Então, Pedro saiu, então, com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, era mais novo. Chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Por que o discípulo não entrou? Porque é educado. É jovem, educado, dá prioridade ao mais velho que está chegando. Porque Pedro é Pedro. Pedro está à frente da comunidade. Então ele espera que Pedro entre. E pelo menos quem faz o relato destaca isto. A presença de Pedro, que é a cabeça visível desta comunidade que está nascendo. Ele não entrou, então chega Simão Pedro, que entra no sepulcro. Vê o quê? Os panos de linho por terra, o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Só de sudário, dobrado ou enrolado num lugar à parte. As faixas, as tiras caídas. O que aconteceu? Jesus se levanta, uma energia de ressurreição, as tiras caem, mas alguém, ou ele ou os anjos, dobram o sudário e colocam lá do lado. Esse sudário terá sua importância simbólica, não, para nela estará impressa a figura de Jesus. Bom, alguns dizem, Jesus quando sai deixa tudo em ordem. Assim você também, não? Quando sai dos seus aposentos, deixa tudo em ordem. Veja, ressuscitando, Jesus dobra os lençóis e deixa lá. Também é uma aplicação prática que podemos fazer para nós. De qualquer forma, lá está o santo sudário, não está o corpo, estão os panos, a coisa em ordem. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu, não viu nada, e creu e acreditou. O discípulo é aquele que acredita, que vê o túmulo vazio e acredita. Isso é próprio do discípulo. Então, não precisa dizer o nome do discípulo, precisa dizer que se alguém é discípulo, é aquele que acredita, que crê, que enxerga mais do que os olhos da carne podem ver. Pedro, então, não é discípulo? Claro, Pedro também é discípulo. Todos os discípulos são assim. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura,
ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. O que aconteceu? Eles viram o túmulo vazio. Então, há muita coisa sobre o túmulo vazio. Então, há uma conclusão, há uma dedução, se o túmulo está vazio, ou roubaram o corpo, ou ele ressuscitou. Eles viram que o corpo não estava lá. Não entendiam nada de ressurreição naquele momento, voltam para casa. O discípulo acredita. Acredita em quê? Que Jesus está vivo, sem dúvida alguma. Embora não esteja vendo nada naquele momento. Então, o túmulo vazio não é simplesmente um argumento de conclusão de que ele ressuscitou. É um argumento de fé. Eu enxergo com os olhos da fé aquilo que outros não enxergam. Enxergo com os olhos da fé o que os olhos da carne não são capazes de ver. Esperando um dia com os olhos da contemplação, da visão, ver o Cristo face a face. O ressuscitado, que eu acredito que está vivo, quero vê-lo face a face.